Incentivada pela Lei 4.017 Aldir Blanc, a Sociedade Fluminense de Fotografia, fundada na cidade de Niterói em 1944, oferece 4 cursos de fotografia dentro do nosso projeto Fotografia para Todos. Sociedade Fluminense de Fotografia, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Fotografia para Todos. Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual do projeto Fotografia para Todos, da Sociedade Fluminense de Fotografia, que é uma instituição de fotografia e também um ponto de cultura na cidade de Niterói. Eu sou a Chay, bacharel em fotografia, com residência em fotografia no sul da França, professora de fotografia há mais de 10 anos, tenho como linha de pesquisa a área de fotografia para pessoas com deficiência visual. Antes de começarmos, eu quero me descrever e descrever o ambiente. Assim, vamos ficar mais familiarizados. A câmera que está me filmando está na horizontal. Eu estou bem no centro do enquadramento, estou sentada. Do meu lado direito e esquerdo não tem nada, apenas um fundo branco com uma luz um pouco mais aquecida, um pouco mais amarelada. Eu tenho cabelos na altura dos ombros, lisos, castanho escuro, olhos puxados. Eu estou vestindo uma blusa, que é uma camisa branca, com um bolso do lado esquerdo, na altura do busto, amarelo, com alguns grafismos coloridos, um colar de miçangas preto, que é de uma tribo indígena, uma saia preta. O nosso enquadramento, eu estou sentada, o nosso enquadramento alcança da minha cintura para cima. Nesta primeira aula, nós vamos falar por onde começar. E talvez este seja um questionamento seu, ou de alguém que você conhece, ou de algum amigo. Por que uma pessoa com deficiência visual gostaria ou teria vontade, por exemplo, de produzir imagens que ela mesma não vai conseguir ver? Mas a verdade é que, assim como qualquer outra pessoa, você também vivencia momentos que quer registrar e guardar para sempre. Esse é um dos encantos da fotografia. Fracionar, pegar o momento e eternizá-lo. Poder rever sempre que puder. E esse rever não necessariamente precisa ser com os olhos. Você, como eu, sabe que a gente consegue enxergar muito além do olhar, com os outros sentidos, através da descrição de alguém que a gente conhece. Então eu quero te auxiliar a não só produzir imagens, mas saber direcionar alguém, algum conhecido, a descrever essas imagens para você. Talvez você não esteja nem um pouco familiarizado com o equipamento fotográfico. Talvez você não saiba por onde realmente começar, e agora falando na questão do equipamento. Mas existe um elemento que é fundamental, extremamente importante para a captura e a concepção de uma imagem, que é a luz. Então, quando a gente fala fotografia, é exatamente foto, luz, grafia, escrita. A escrita da luz. Então, um elemento primordial para se ter uma boa fotografia é pensar nesse posicionamento da iluminação. Como está a iluminação, como é essa iluminação. Quando a gente fala de luz do sol, por exemplo, a gente está falando de luz natural. E essa luz natural, ela pode incidir de forma direta, de forma difusa, ou de forma num
lugar em que você esteja, uma luz de janela, por exemplo. Quando a gente caminha na rua e é por volta assim de meio-dia mais ou menos, ou umas 9 da manhã, e você está num lugar que é totalmente descoberto e você sente aquele calor na sua pele, então a gente já pode perceber que não tem nenhum, digamos assim, anteparo, não tem nada que difunda essa luz, não tem nuvens, por exemplo, para difundir essa luz, e essa luz está incidindo na sua pele de forma direta. Essa luz de forma direta, ela forma sombras duras, bem marcadas. Essas sombras duras e bem marcadas são resultado do horário dessa luz e também por não ter nenhum anteparo. Quando a gente fala anteparo, aí a gente está falando de algo, né, que deixa essa luz mais suave, mais difusa. Como, por exemplo, uma nuvem, né? Quando a gente tem aí uma nuvem no céu, essa nuvem ela deixa a luz um pouco mais espalhada, mais difusa, então a gente não sente na nossa pele de forma direta. Ou então, se por exemplo, você está na rua, no sol de meio-dia, mas está debaixo de uma árvore. Essa árvore, ela está servindo como um difusor para essa luz do sol não chegar diretamente em você e você sentir aquele calor na pele, né? Aquele sol batendo diretamente na sua pele. São tipos de iluminação que a gente consegue trabalhar, ou por exemplo, quando você está em casa e você vai próximo à janela, né, da sua casa, aí a gente tem aí que a gente chama uma luz de janela. Se a gente fecha a cortina, a gente tem uma luz mais difusa, né, uma luz mais suave incidindo naquele ambiente. Ou então a gente pode trabalhar com as luzes artificiais, como por exemplo, eu estou num estúdio fechado, aqui não é luz natural, é luz artificial. Então pode ser uma luz de abajur, uma luz da sua própria casa, né? Uma luz que tenha já na sua casa, uma luz de LED, vários tipos de iluminação, desde vela, fósforo, isqueiro. Então, um princípio fundamental é luz, seja ela qual fonte for. O que vai diferenciar é exatamente o tipo de fotografia que a gente quer fazer. Se é uma fotografia que a gente quer que passe um sentimento mais leve, mais suave, a ideia é que tenha bastante iluminação, que essa iluminação vá mais para o que a gente chama de branco, né? Mais claridade. Se a gente quer uma fotografia mais intensa, mais dramática, então a gente vai para um ambiente mais fechado, com pouca luz, que vai predominar mais as luzes, tons mais escuros, mais voltados para o preto. Isso tudo para, primeiro, a gente saber exatamente o que a gente quer fazer, que tipo de fotografia a gente quer fazer. Você quer fotografar alguém, quer se fotografar, quer fotografar um ambiente, uma viagem, uma comida. A partir disso, a gente vai idealizar essa foto, pensar nessa foto e aí sim executar essa foto. Quem estiver ao seu lado vai servir como um descritor do ambiente para você. Vai descrever através de informações que você mesmo pode pedir para ele. Eu sei que está parecendo muito solto tudo isso, mas a gente precisa primeiramente falar da iluminação para depois propriamente pegar o equipamento. Diferente de outras concepções da imagem, quando a gente está falando aí da produção da imagem através de pessoas com deficiência visual, a gente primeiro vai atrelar todos os sentidos, né, na concepção dessa foto. O que para uma pessoa que enxerga normalmente, não tem nenhum problema de visão, ela é totalmente, a gente já sabe disso, ela é totalmente dependente da visão e muitas vezes descarta todos os outros sentidos
na concepção daquela foto. Diferente de você agora, tudo isso, todos os sentidos vão te auxiliar a fazer a construção dessa imagem. Então eu quero te convidar a fechar os olhos, se concentrar, eu estou de olhos fechados, e a pensar em coisas que te remetem sensações através dos sentidos. Então, pensar no cheiro de um perfume ou no cheiro de uma comida. E aí, quando a gente pensa nessa comida, que comida é essa? É num restaurante? É em casa? Quem é que está produzindo essa comida? Ou então é algo que eu consigo tocar com as minhas mãos e ela tem uma textura, ela tem áspero, felpudo. Será que é uma textura de parede, ou é textura de algum objeto, ou é a textura da pele, dos pelos de um animal, do meu animal de estimação, né? Tudo isso, todos esses sentidos, ou é uma música, todos eles juntos vão fazer a construção dessa imagem, vão fazer com que você pense exatamente naquilo que você quer produzir. Eu abri os olhos agora, novamente. Eu quero te passar um desafio. Antes da gente pegar o seu celular, de fazer a construção dessa foto, isso vai ser só consequência, vai ser só uma parte técnica da concepção que você já fez teoricamente, né? Na sua cabeça, na construção que você fez ali daquilo que você quer retratar. Seja você mesmo, seja uma viagem. Depois que você souber mexer no equipamento, na câmera, manusear, não existem limites de cliques, de fotos e de ideias para aquilo que você pode produzir. Então, eu quero te dar um desafio para você, agora assim, no final dessa aula, né, depois que terminar essa aula, você pensar na sua casa, no ambiente que você já está acostumado, seja no deslocamento para algum lugar que você costuma ir, seja um lugar que você gosta de estar, seja na sua própria casa, coisas que estejam envolvidas no seu cotidiano. Que cheiro é esse que te lembra esse lugar? Que textura é essa que quando você toca lembra esse lugar? Que barulho, que sons? Eu moro num lugar que é muito movimentado, tem muito barulho, eu moro num lugar que é muito silencioso, ou eu tenho um vizinho. Coisas que façam a construção dessa imagem, te ajudem a construir essa imagem. E a partir disso, a gente vai trabalhar na concepção e encontrando no seu próprio corpo um ponto de referência, de equilíbrio para o equipamento, que a gente vai começar a estudar sobre isso na nossa próxima aula. Através desses desafios de refletir sobre o ambiente em que você está inserido e explorar todos os seus sentidos para a construção dessa imagem, eu vou te dar algumas noções, né, algumas perguntas que podem ser feitas para que você consiga imaginar, né, através da descrição de alguém, como é esse ambiente, até mesmo para que você consiga selecionar exatamente qual assunto daquele ambiente você gostaria de fotografar. Uma cena, um ambiente, tem muita coisa acontecendo, muita informação, né? No mesmo ambiente ali pode ter pessoas, coisas acontecendo, uma TV ligada, um barulho, um som, uma janela aberta ou fechada. E para fazer uma boa fotografia, a gente precisa saber fazer os recortes, fragmentar essas situações, né, do cotidiano ou daquilo que a gente quer fotografar, porque realmente os assuntos são muitos, então a gente precisa selecionar aquilo que a gente quer. Então, a partir disso, você pode começar perguntando sobre algo que despertou seu interesse. Então, você está em um lugar
e você já sabe onde você está, você pode perguntar quantas pessoas tem aqui, ou quem está aqui, se for um lugar que você conhece e a pessoa que vai descrever para você pode falar os nomes, ou o que elementos nós temos nesse ambiente. São instruções, são informações que vão te ajudar a organizar essa imagem mentalmente e também te ajudar a selecionar o assunto que você deseja fotografar, né? Você pode perguntar das cores do ambiente, você pode perguntar como está a luz desse ambiente, se tem alguma, se for um lugar fechado, se tem alguma janela que esteja mais próxima, se é uma iluminação que ela é um pouco mais fraca ou uma iluminação mais forte, que tipo de iluminação é essa, as cores das roupas ou cor da cortina, a cor do ambiente em si, das paredes. Isso tudo vai fazer com que você tenha repertório para conseguir ir enquadrando ali, né, montando mentalmente essa imagem, e coisas que sejam da sua curiosidade. Se é uma pessoa, essa pessoa, qual é a emoção que ela está sentindo, né? Ela está triste, ela está alegre, e se for uma pessoa, você pode conversar com ela através do tom da voz, através da forma como a pessoa se comunica com você. Você vai conseguir saber se ela está bem ou não está, se a distância que ela está de você, ou então até mesmo saber quantas pessoas tem nesse ambiente através do som, né? Se for uma comida, né? Se for um prato, algo que alguém preparou, que cor é esse prato, como é a disposição dos alimentos no prato, né? Se tem algum detalhe ali, qual é a cor da mesa ou do suporte, né? Ali do ambiente, se tem algo em cima da mesa. Então você pode ir explorando aquela cena a partir de coisas que te interessem. Então você pode fazer uma pergunta inicial e a partir dessa pergunta ir destrinchando o assunto e destrinchando a cena a partir de pontos do seu interesse. Então, vamos imaginar aqui, né? Vou montar uma cena para nós construirmos juntos. Eu estou numa sala de uma casa, tem uma luz de janela, uma luz lateral que vem pela janela. Lá fora deve ser mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, a luz está um pouco mais caída, digamos assim. A sala tem tons claros de bege, né? Uma cor de palha bem neutra. As cortinas são brancas. Na sala tem um sofá, tem 2 pessoas sentadas vendo TV, né? Vendo um programa de televisão. Essa janela, ela tá mais lateral, né? Então ela tá ao lado. O sofá, para quem eu estou de frente para a TV, as pessoas que estão sentadas no sofá estão de costas para mim. E do outro lado da parede, do lado oposto da janela, tem um quadro bem grande. Então, a partir desses elementos, eu posso pensar exatamente o que eu quero retratar dessa cena. Então, se eu estiver acompanhada, se não for um lugar que eu já esteja habituado a estar, eu posso pedir para que essa pessoa me descreva esse ambiente, né? Que cor é esse ambiente, como está a luz, o que essas pessoas estão assistindo, quantas pessoas tem nesse ambiente,
como elas estão. Elas estão sentadas, deitadas, elas estão em pé, elas parecem relaxadas, e a partir disso você vai criando essa imagem. Então o desafio de hoje é que você, através de ambientes que você já esteja familiarizado, você faça a construção dessas imagens, faça construções mentais do que você gostaria de fotografar, do que você gostaria de fragmentar do seu dia a dia, seja de uma forma, num enquadramento amplo que possa abranger muitas informações nesse quadro, ou seja, um enquadramento mais próximo, mais justo, mais aproximado, em que você vai ali retratar um assunto específico de forma direta. Quando a gente fala de retratar, colocar no quadro, são os elementos que a gente vai enquadrar ali a partir daquele assunto que a gente escolheu. Então você pode colocar muita ou pouca informação. Nesse caso, se você quiser, quanto mais informações no quadro da imagem você quiser, mais distância você vai precisar ter do seu assunto, do seu enquadramento, para que você consiga colocar vários elementos ali dentro. Se, por exemplo, eu quisesse tirar uma foto dessa sala que eu acabei de descrever para vocês, mas eu quero tirar uma foto de todo esse ambiente, eu precisaria me afastar bastante para que saísse todos esses elementos que eu descrevi para vocês nessa imagem. Agora, se, por exemplo, eu quero tirar uma foto mais próxima das duas pessoas assistindo TV, mas eu não quero que saia o quadro, nem a janela, eu quero que saia somente eles e a televisão, por exemplo. Eu precisaria me aproximar mais. Então, a partir disso, a gente vai percebendo que o nosso próprio corpo ele vai servindo de referência para essa questão dos enquadramentos e da nossa localização no ambiente. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre autorretrato e a produção do autorretrato. Então, isso significa que na próxima aula é mão na massa. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, pensou em alguém que vai gostar de assistir essas aulas também, aproveita, compartilha com ela, divide essa informação. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Dá um like, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau!